Fala, jacarezada! Tudo beleza? Bom, vocês já sabem, meu nome é Kleber Teixeira, mais conhecido como Kleber Jacaré. E esta é mais uma live do Jacaré de Tanga para vocês. E como eu havia prometido na semana passada, hoje nós vamos começar uma espécie de um curso. Eu não gosto muito dessa palavra de curso, porque fica parecendo que a gente está aqui com um professor e aluno. Não é bem essa a intenção. Nós sabemos que a audiência do Jacaré de Tanga é uma audiência seletiva, ou seja, nós temos aqui a grande maioria, quase cerca de 80% do nosso canal é composto por pessoas acima dos 45 anos de idade, portanto pessoas maduras, né? E também pessoas que estão mais ligadas à direita, ao conservadorismo. Bom, qual que é a intenção deste curso? Por que a gente está fazendo essas aulas, entre aspas, esse bate-papo de política com vocês? Vocês se lembram daquele caso da Anitta com a Gabriela Prioli, que ela estava tendo aulas de política? Pois é, a gente deu muita risada aqui no Jacaré, inclusive nós colocamos um vídeo da Anitta falando um monte de bobagens a respeito de política. Isso é legal a gente ver, mas vocês sabiam que muita gente está na mesma condição da Anitta? A pátria educadora não deu certo, não é verdade? São anos e anos de falta de educação, mas isso tem um motivo e a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. A ideia é não deixar isso daqui uma coisa monótona, chata. E olha só, que nem a gente vai ver aqui, olha. Sem mistério em 22, número 22. Boa noite, Kleber. Estava ansiosa por essa aula. Obrigado, Ana Lúcia. Vamos falando aqui o Fernando Freire, né? Falando, Kleber, boa noite, estou contigo. Boa noite, Kleber, satisfação em revê-lo. Johnny de la Cruz. Vocês sabem por que eu estava um pouco sumido esses dias aí? A gente estava numa fase complexa. Inclusive agora o TSE adiou, né, o prazo para que as pessoas fizessem suas filiações. O que iria até o dia 2 agora, eles prorrogaram até o dia 18. O volume de pessoas se filiando era muito grande. Bom, o que a gente tem a ver com isso? Se vocês perceberam e tiveram essa nítida impressão, vários bolsonaristas que quiseram concorrer nessa eleição tiveram as portas fechadas nos partidos políticos. E diferente do que a gente teve em 2018, que estava todo mundo concentrado num único partido, que era o PSL, então PSL, este ano nós vamos ter muita gente espalhada em diversos partidos. Bom, mas isso é um papo lá para frente que a gente vai ter ainda. Apenas estou explicando para vocês o motivo do meu sumiço. Tivemos que acomodar muita gente em diversos partidos para que a gente não perdesse essa essência do conservadorismo, não é mesmo? Bom, pessoal, mas eu vou aqui começar com vocês com uma citação bíblica de Josué. Josué 1:9. E vocês vão entender por quê. Não te mandei eu, disse Deus a Josué. Esforça-te, tenha um bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A gente sabe, né, que para aquele pessoalzinho lá do outro lado, e eu não quero aqui fazer nenhum tipo de distinção, mas a gente sabe que essa turminha não gosta muito da Bíblia, né? Eu sempre brinco que naqueles filminhos que a gente via de vampiro quando era adolescente, é a mesma coisa que mostrar um crucifixo para um vampiro, é você mostrar uma Bíblia para alguém da esquerda. Mas o objetivo dessa aula é pegar todo mundo, né? Eu não quero aqui tratar de esquerda, direita, centro, não quero entrar nesse mérito. Aqui é para todos. Quando vocês viram a Anitta tendo aula, ela falou um monte de impropérios, falou um monte de besteira e ela também se sente no direito de dar aula. Tudo bem. O que está por trás disso que a gente tem que entender? Eu vou pedir agora que o pessoal da direção coloque aí a frase de Antônio Gramsci, antes de eu começar toda essa história que a gente vai passar para vocês. Vamos lá. Coloca aquela frase que tem aquela cor vermelha, Nilton. Pode colocar aí na tela que eu vou ler. Joga aí para o pessoal. É isso. Olha só o que falava Gramsci. Para quem não sabe, né, e que está aqui aprendendo, e a gente vai falar a respeito disso, Gramsci é um filósofo de esquerda que viveu ali na época da Itália de Mussolini. E ele tinha um defeito nas costas, ele era corcunda e ficou detido na prisão. Apenas estou citando esse detalhe porque pouca gente sabe. E quando ele estava na prisão, ele escreveu diversos tratados do cárcere. E olha só a frase que ele citou e que hoje é seguido à risca por muita gente de esquerda, e agora vocês vão entender.
Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Vocês conseguiram entender contra o que a gente confronta? Não vou dizer luta. Contra o que a gente confronta 24 horas por dia? Vocês que estão aí desse lado, do outro lado, sabiam que as crianças de 12 anos de hoje vão escolher o presidente em 2026, daqui somente 4 anos? E que elas podem estar nesse exato momento recebendo esse tipo de ensinamento. Portanto, quando a gente falou ali atrás em escola sem partido, que a gente brigou na questão da educação, não foi à toa. Quem se lembra de Olavo de Carvalho fazendo vários títulos a respeito desse tema em específico? Está aí o porquê. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Mas você acha que é só isso que Gramsci escreveu? Eu vou ver aqui o Silvio Silva mandando boa noite, patriotas, boa noite, Kleber, e a todos, luz e paz. Um abraço para todos, Maria Janotto, boa noite, Kleber, e o Rato de Asas falando boa noite, abençoe a todos. Bom, turma, vamos ver agora essa frase de Gramsci também. Isso tudo eu estou colocando para vocês antes da gente começar o bate-papo de política, para que vocês entendam o porquê do Jacaré estar fazendo isso. Olha o que ele escreveu e olha como pensa a esquerda deste país e do mundo todo. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra eles próprios. Viram como a coisa é séria? Muita gente não sabe o que é isso. E a Anitta provou. Por que nós temos que nos preocupar tanto com isso? Vamos imaginar o nosso Brasil da maneira como está hoje. Tá certo? Nós temos hoje um acesso à cultura limitado. Por que será que a esquerda, durante tanto tempo, quis tomar posse do chamado Ministério da Cultura? Vocês acham que era só por conta da Lei Rouanet e do dinheiro que eles roubavam? Sim, tiraram muito dinheiro lá de dentro. Vários artistas enriqueceram. Mas está aí. Nós vamos destruir o Ocidente destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música. Não é à toa que a gente ouve música, né, falando aí, fazendo apologia entorpecente. Não é à toa que a gente vê aqueles movimentos, né, pessoas defecando nas ruas em relação em santos católicos ou até mesmo utilizando alguns símbolos católicos para fazer essa provocação contra o cristianismo. Eu não coloquei aqui, não separei para vocês, mas Gramsci também disse que eles tinham que destruir 2000 anos de cultura judaico-cristã. Se vocês forem lá, dá um Google que vocês vão achar esta frase. Então aqui, ó, o Carlos Alberto Batista, vocês de São Paulo estão rindo, Tarcísio Salles, doutora Yamaguchi, e aqui no Rio, não sei para onde correr. Calma aí, Carlos, calma aí. Muita coisa ainda vai acontecer. O povo carioca não merece o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E a gente vai mostrar aqui nessa aula o que acontece na política brasileira. Bom, já começando aqui, indo direto para o papo reto para vocês, eu provei agora para vocês que o que acontece no Brasil e que a gente vem brigando desde lá de 2013, que vem todo esse movimento, a direita é muito recente. A direita, ela é dividida. Parece que ela é unida, mas ela não é. O que eu quero dizer com isso? Parem para pensar agora, neste exato momento. Aliás, falando em pensamento, vocês sabiam que Sócrates não é aquele que jogava no Corinthians, não, porque muita gente vai dizer, oh, Sócrates, conheço, irmão do Raí, que já morreu, que jogava no Corinthians. Não, não é esse cara não que eu estou falando. Estou falando do filósofo Sócrates, aquele que inspirou Platão, que era o seu discípulo. Sócrates foi um grande filósofo grego, né? Ele viveu ali na ordem de 480 a 500 antes de Cristo. E Sócrates tinha uma frase interessante, que a gente tem muito que utilizar no dia a dia e por isso que eu pensei em fazer essas aulas por conta da Anitta. Sócrates dizia, ou pelo menos é atribuída essa frase a ele, só sei que nada sei. Esta é a essência do que a gente deve imaginar. Nós temos que parar com essa história de querer dar uma de intelectual. Nós temos um povo brasileiro massacrado, principalmente por conta daquilo ali, ó, não tomem quartéis, tomem escolas. As nossas escolas, a nossa educação é deplorável.
temos um problema seríssimo no Brasil em relação à educação. E a responsabilidade hoje de passar para as crianças são de vocês, adultos, que estão assistindo essa live. Na verdade, isso daqui é para todas as idades. Aqui ninguém vai falar palavrão, aqui ninguém vai mostrar aquilo que não deve para o seu filho, para o seu neto. Mas imagine que cabe a vocês dar a educação que eles precisam para combater aquilo que este filósofo marxista falou. Entenderam como a coisa é séria? Este é o futuro da nação. Não adianta a gente debitar somente nas costas do presidente Bolsonaro responsabilidade por A, B ou C. Vocês acham que em 4 anos a gente vai mudar décadas de cultura marxista instaurada no Brasil? Vocês esqueceram que José Dirceu, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros ficaram exilados durante o regime militar e tiveram aulas em Cuba? Não esqueçam disso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a política, para muita gente, é uma coisa enfadonha. Mas será que isso é à toa ou será que é de propósito? Bom, eu lembro que na aula da Anitta, a Daniela Priori começou por cima. Vocês conseguem imaginar a gente construindo um prédio pelo topo e não pelo alicerce? Não dá certo, né? Não é à toa que a Anitta saiu da aula pior do que ela entrou. Se ela já não sabia de nada, a Daniela, da maneira como ela passou a informação, a Anitta bagunçou geral. E aqui vocês não devem ter medo de perguntar. Porque isso sempre foi feito de propósito. Se lembra quando a gente sentava nos bancos de escola e que a gente tinha medo de levantar a mão para não passar vergonha do lado do seu coleguinha? Isso já era de propósito. E a intimidação que os alunos vêm sofrendo hoje em todas as escolas do Brasil, com o advento da internet, do celular, do smartphone, hoje a gente vê o que acontece em sala de aula. Então, o que acontece que a gente tem que verificar a partir de agora? Tá? Eles vão sempre fazer os ataques, normal, isso é tranquilo, tá bom? A gente tem que observar agora como combater tudo isso. E isso a gente só combate através da informação. Então, esta é a contribuição que a gente traz. Mas naquela aulinha da Anitta, a Gabriela Prioli começou por cima. Ela quis ensinar a Anitta o que era poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Bom, isso a gente vai colocar lá para frente, não agora. Nós vamos começar explicando para vocês que esse conceito de tripartite, ou seja, dividir em 3 o poder, não nasceu com Montesquieu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Então eu vou perguntar aqui para vocês, quando que nasceu esse conceito? Alguém sabe me dizer aqui? Então eu vou pegar aqui a Clara Donizete. A Anitta não é bom exemplo para os nossos jovens e nos envergonha com suas entrevistas fora do Brasil. Dá uma olhada o que falou ali o Gramsci. Nós vamos destruir o Ocidente destruindo sua cultura. Nós vamos infiltrar e transformar a sua música. A Anitta é um produto disso que eles colocaram ali. E hoje a gente vê grande parte das menininhas, das adolescentes ou até mesmo das crianças tentando imitar a Anitta. Vocês acham que é à toa que a Globo coloca tudo aquilo que colocou? Não. Mas eu estou fazendo um desafio aqui para vocês. Eu vou colocar aqui, Jonas Santos colocou assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho e o desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios 28:16, citando a Bíblia. Então, pessoal, eu gostaria de que vocês soubessem que, na verdade, a primeira citação que eu tenho conhecimento, pode ser que tem muita gente aí, eu sei que a audiência do Jacaré é fantástica, que tem muita gente inteligente do outro lado. E eu, como eu disse, eu sempre levo aqui a palavra de Sócrates, só sei que nada sei. Isso não significa ignorância, isso significa sapiência, sabedoria. Por quê? O reconhecimento de que nós somos seres humanos e que muitas vezes não somos capazes de conhecer de tudo, na realidade, traz a sabedoria. E se um filósofo como Sócrates falou isso, quem sou eu para negar? E aí eu vou citar para vocês da onde eu vi o primeiro texto a respeito dos 3 poderes. Foi 740 anos antes de Cristo. É isso aí, pessoal, 740 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. E aonde que a gente viu isso? Olha lá, o Marcos Luiz começou na Grécia Antiga com um dos grandes filósofos. Não, Marcos. Como eu citei, Sócrates viveu ali em torno de 480 a 480 a.C.
Essa citação é por volta de 2 séculos antes, 3 séculos antes. Veio do profeta Isaías. Quem tiver dúvida, vai lá e consulta aí no Google, dá um Google que vocês vão pegar a Bíblia digital, ou pega a Bíblia da sua casa e vocês vão ver lá, Isaías 33, 22. Coloca aí na tela, já está na tela aí para vocês verem. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Olha lá, o Senhor é nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é nosso legislador, poder legislativo. E o Senhor é o nosso rei, poder executivo. Ele nos salvará. Entenderam? Entenderam como a gente tem que compreender política indo ao passado? E por isso que eles temem tanto a Bíblia. Sabiam que nós somos mais de 60% da nação brasileira? O cristianismo representa mais de 60% da nação brasileira. Estamos no Estado laico. Sim, é verdade. Isso é muito bem-vindo, todas as religiões são bem-vindas. O Brasil é um país maravilhoso nesse sentido. Não interessa se você é hinduísta, se você é budista, se você é judeu, se você é muçulmano. O Brasil recebe e acolhe todos. Agora, o que a gente não pode admitir é esse combate insistente contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. E mesmo sendo um Estado laico, vejam lá o que está escrito no preâmbulo da Constituição Nacional. E vocês vão entender. Bom, pessoal, mas chega de conversa. Vamos lá e vamos entender um pouquinho dessa política para passar para vocês. Beleza? Eu vou começar para vocês utilizando assim minha zona de conforto. Qual é a minha zona de conforto? Para quem não sabe, eu sou profissional de direito. Então, vamos começar pela pirâmide de Kelsen. Ela que foi tão combatida pelos marxistas. E aí vocês vão entender, eu vou pegar aqui 4 canetas, uma preta, uma azul, uma verde e uma vermelha. Elas vão representar exatamente o que tentam fazer o tempo todo com o povo brasileiro. E vocês vão ver por que vocês hoje choram por conta do preço da gasolina, reclamam em relação à desigualdade social existente no Brasil. E lá para frente nós vamos falar também daquilo que eles falam, dividir para conquistar. Mais uma frase desse filósofo marxista Gramsci, que é adorado pela esquerda brasileira. Então vamos lá. Eu vou só ler aqui antes de mostrar a pirâmide de Kelsen para você. A Sônia Veloso falando que a Sônia do Pará, aqui tem um deputado que temos que se livra dele, tem que se livrar dele, eu acredito, Helder Barbalho. Sim, mas é importante perceber que Isaías ou qualquer dos grandes profetas ou homens de Deus tenha defendido a ideia de dividir essas funções. Exatamente, o que eu estou falando é que ali foi a primeira vez em que nós temos conhecimento de uma citação desses 3 poderes. Bolsonaro 2022, não tem para mais ninguém. Meu amigo Jacaré, você é um cara muito inteligente, tudo pela nossa pátria amada Brasil. Valeu, R. Silva. Então vamos aqui para a pirâmide de Kelsen e eu vou começar por essa corzinha vermelha, porque no Brasil, cor tem dono. Olha que interessante. Nos Estados Unidos, o vermelho, beleza. Eles dividem lá entre democratas, né, e conservadores. Mas olha só que legal aqui. A pirâmide de Kelsen, me acompanha aqui, eu vou vir devagarzinho, me acompanha aqui, Fabinho. A pirâmide de Kelsen nada mais é do que uma pirâmide que representa a sociedade brasileira, pessoal. Estou nessa câmera aqui, né? Representa a sociedade brasileira. O que eu quero dizer com vocês? É de propósito ou não? O que vocês acham? Me responde. É de propósito ou não que a educação no Brasil é uma lástima? Por que esses educadores colocaram pessoas infiltradas dentro da educação brasileira para influenciar o pensamento de nossos filhos e nossos netos? Bom, a tentativa não é somente de esquerda, direita ou centro. É do mundo político como um todo. E são raros os políticos que não pensam dessa maneira. A pirâmide de Kelsen representa muito bem o que nós vivemos hoje. Neste centro aqui, eu vou colocar aqui de vermelho, para vocês verem, porque vocês já sabem quem é que se intitula dono do vermelho no Brasil. Aqui nesse centro está toda a população, praticamente toda a população brasileira. Mas não é só o pessoal do vermelho não, também tem muita gente aqui que veste verde. Também está aqui, essa é a massa da população brasileira. E também o pessoalzinho de azul, está aqui, ó. Muito bem. E quem ocupa esse topo da pirâmide? É a classe política.
a classe empresarial. O topo da pirâmide, este aqui, é ocupado por esta classe. E aqui você tem uma parte da classe média brasileira. É assim que é representado hoje a população brasileira. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Vocês acham que há interesse desse pessoal aqui de cima, que essa turma aqui de baixo tenha conhecimento e chegue até aqui? E eu já vi gente falando assim, não, isso é teoria marxista, não tem nada a ver com Marx. Vai lá e pesquisa e vai ver quem é Kelsen. Isso daqui é um retrato da sociedade. O que nós temos que pensar é o seguinte, somente através da educação é que nós vamos tomar este país de verdade. E o que significa tomar o país? Tomar de assalto, dar golpe? Não. Nós vivemos no melhor país do mundo, e isso eu afirmo para vocês. Quem está falando é uma pessoa que conhece muitos lugares. Beleza? Nós vivemos no melhor país do mundo. Bolsonaro já havia dito lá atrás. Temos tudo. Deem uma olhada para Israel. Clima desértico, nós vivemos entre os trópicos. Agricultura abundante, água doce abundante. Toda uma orla marítima, minérios. Nós temos um país abençoado por Deus. Cabe a nós agora saber como tomar conta dele. E a gente só toma conta desse país através de uma coisa, do voto. Este voto que é tão importante ser depositado na urna. Mas como que acontece para que a gente chegue nesse momento? O que significa a política? Porque muita gente não sabe. Aí sim, eu não sei quem lá falou a respeito, né, da Grécia Antiga. Isso vem de polis, né, que nada mais era do que cidade. E política era a concentração das pessoas, né, nas cidades, ou seja, como você vai tomar conta da cidade. Vocês se lembram o que é a palavra governar? Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás. Se você pegar um carro e tirarem o freio e ele estiver numa ladeira, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai ficar desgovernado. Portanto, você não tem condições de dirigir, de saber a direção. E governo é isso. Governo é dar direção às coisas. Assim nasce a política. E por incrível que pareça, quando você saiu do útero da tua mãe, você começou a fazer política. Sabe como? Você berrou, você gritou. E a partir desse momento, um médico, uma enfermeira veio, viu que você estava com vida, começou a te lavar, te limpar, e aí você se acomodou, parou de chorar. E quando você queria um pouco de leite para se alimentar, o que você fazia? Chorava de novo, protestava. Você estava fazendo política. Portanto, não adianta você falar, odeio a política, odeio o político, político é tudo safado. Ele só é safado porque você não está lá para representar esse país. Se a gente ficar quieto do lado de cá, sentado na cadeira, esperando o mundo acontecer, esperando um salvador da pátria, a gente não vai mudar o país. Quantos de nós, e eu mesmo, eu sou réu confesso, quantos de nós lá atrás não nos preocupávamos com nada? Eu tive uma época da minha vida que eu estava querendo jogar futebol, curtir minha vida, ter minha vida tranquila. Não é assim? Pois é. Quantos de nós vivemos esse momento? E aí agora o que eu falei para vocês. Nós tivemos um momento recente em que acabaram o prazo de filiação. E o que vai acontecer? Você que vive reclamando aí do outro lado, nada muda, política é tudo ruim, só troca e tudo é igual mesmo. Por que você não saiu da sua cadeira e não foi lá se filiar para vir lutar pelo Brasil? É isso que nós vamos mostrar para vocês, a importância da política nas nossas vidas. Porque depois que você saiu ali, que parou de se amamentar e foi para a escola, você também fez política. Bom, eu já sou mais velho, não lembro de vocês aqui. Mas, na minha época, a gente elegia representantes de classe. Vocês se lembram disso? Tínhamos os representantes de classe. O que era aquilo senão política? E quando você começou no seu primeiro dia de sala de aula, você olhou para o seu coleguinha de lado e começou a fazer amizade com ele. Você começou a fazer relações políticas. É assim que a gente tem que entender a política. A gente faz a política no dia a dia. A gente faz no ônibus, a gente faz na escola, é no contato com o porteiro da sua casa. É assim que a gente faz política. Então não se esqueçam disso. Antes da gente começar a querer tratar de coisas maiores, vamos pensar na base.
A base da população brasileira não tem esse tipo de conhecimento. Pelo contrário, repele a política. E por que ela repele a política? Não é porque ela quis, não. Porque eles fazem vocês pensarem que não dá nunca para sair daqui de baixo. Nunca vou conseguir chegar aqui nesse topo. Nunca vou sair daqui. Portanto, eu me acomodo. Essa é a minha zona de conforto. É melhor eu ficar reclamando aqui que nada acontece. E não colocar minha cara no fronte de batalha e vir aqui e enfrentar os tubarões. Muita gente boa fez isso em 2018 e começou uma mudança. Eles ficaram assustados. Assustaram e assustaram muito. Até então, a direita estava calada e eles tinham tomado tudo. Foram anos e anos de dominação. Agora não. Agora, com o advento da internet, eu posso passar aqui a informação para vocês e vocês podem começar a pensar em tudo isso que eu acabei de dizer. Viram que interessante? Como tudo está conectado? Não é uma coisa à toa. E as pessoas tendem a pensar justamente o contrário. Não, isso daí aconteceu por acaso. Não existe o acaso na política. Na política, tudo é pensado. Entenderam? Bom, pessoal, eu vou ler aqui um pouquinho só do que está falando. A Elias Nunes falando: "Olá, Kleber, sou de Mogi e estou com você e o Felipe." Um abraço lá para o Felipe Lintz, para o pessoal todinho de Mogi das Cruzes. O João Carlos Moura: "Verdade, Kleber, eu sou o Glicério, conterrâneo do presidente, que nasceu em Glicério. Me orgulho dele com muita coragem." É isso aí, pessoal, né? O Tarcísio Mateus, meu amigo lá do litoral, que me ligou: "Aí, Tarcisão, entendeu por que eu não pude te atender? Eu estava aqui, né?" A outra pessoa ali, não vi quem era, respondeu assim: "Só acordei para a política após os 28 anos. O Marcos Luiz de Antrolas falando: "Se a esquerda ganhar, o que será de nós com a turma do foro privilegiado? Será que eles não vão enganar o povo de novo?" Bom, não é que eles não vão enganar o povo de novo, eles enganam o povo sempre. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Gente, pensem o seguinte: a política não se faz somente de 2 em 2 anos. Eu estou exatamente aqui em Brasília, sede do Poder Político Nacional. Hoje eu estou falando de Brasília para vocês. Vocês acham que em Brasília tem eleição a cada 2 anos? Muitos de vocês não sabem que em Brasília não existe eleição para prefeito e vereadores. Vocês sabiam disso? Pode responder aqui, não tem problema não. Né? Responde aqui para vocês verificarem. Eu quero saber. E não tenham medo, porque vocês estão protegidos hoje pela rede social. Não, aqui não existe professor, alguém que saiba mais ou menos. A função nossa aqui é passar o máximo de informação para vocês. Então nós vamos falar de Brasília, Distrito Federal. É um ente federativo. Por que Brasília não é o Estado? Porque ele é a capital da nação, portanto ele é o Distrito Federal. E as eleições aqui são a cada 4 anos para governador e deputados distritais, não deputados estaduais. Vocês já imaginaram a Gabriela Prioli explicando isso para a Anitta? Começando daí. Não ia dar certo. Mas não é porque a Anitta tem que ser menosprezada, não. Não esqueçam disso. Grande parte da população brasileira hoje é representada pelas Anitas da vida. E cabe a nós entender isso. E ironizar só vai afastar essa pessoa que está do lado, porque ela vai se sentir constrangida e não vai querer aprender. É assim que eles mantêm aquela pirâmide de Kelsen. Ou seja, política é uma coisa impossível de ser entendida. Para falar de política eu tenho que falar de filosofia, eu tenho que falar de direito. Falava-se de forma empolada. Quem não lembra do deputado da Praça é Nossa? Eu esqueci o nome dele, se alguém lembrar aqui. Quem não se lembra disso? Acho que é João Plenário. Porque ele começa a falar enrolado, né, e o Carlos Alberto não sabe o que é aquilo. Ele fala assim: "Tá vendo como você é ignorante e tal, etc." Isso é o que acontece hoje no Brasil. Portanto, se você tiver uma pessoa do lado, tenta informá-la. Somente assim a direita brasileira vai conseguir consistência. Nós não podemos afastar mais ainda as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. Não podemos deixá-las sofrer dessa maneira. Bom, vou ler aqui um pouquinho. João Plenário, a Rosana fala aqui: "É muito bom, meu amigo, boa explicação, vale a pena assistir." Beleza, valeu, obrigado, João. Obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo agora com a gente. Né? Então, ó, o José João Ferreira: "Pô, obrigado pelo comentário, José. Brasília confesso que não sabia, política temos que cada vez mais." Pois bem, já que eu citei Brasília, quantos estados nós temos aqui no nosso país?
Esqueçam o Distrito Federal, que é um ente federativo à parte. Por favor, me respondam aqui. Quantos estados nós temos no Brasil? Digam aqui que o primeiro que falar acertar, eu vou citar o nome dele aqui agora. Canal Rede Social, parabéns canal Rede Social e parabéns ao Tarcísio Mateus. São 26 estados. Nós temos um país rico. Você lembra quando a gente fala assim do Oiapoque ao Chuí? Vocês acham que isso parece uma frase normal? Quantos de vocês aqui conhecem o Oiapoque? Quantos conhecem o Oiapoque? Já foram lá? Sabe que cidade é essa? Em qual estado fica o Oiapoque? Respondam aqui para mim, por favor. Isso é muito importante e vocês vão saber por quê. O canal Rede Social não sabe onde fica o Oiapoque, a cidade do Oiapoque. Quem mais sabe aqui? Obrigado, Kleber, por entrar sobre política, Cleus, obrigado. A Rose Simplício não sabe. A Rosana, Kaká, para mim, tem um a mais, 27. É por causa do Distrito Federal. Conheço 21 estados brasileiros e outros países, Tarcísio. Beleza. Natália Rocha acabou de responder. Bingo, Natália. No Amapá. Eu tive o prazer de conhecer o Oiapoque. Um abraço para o prefeito de Oiapoque, o Breno. Né? Eu tive o prazer de conhecer o Oiapoque. Uma cidade que fica na divisa com a França. Vocês sabiam disso? Que o Brasil faz divisa com a França? Não? Então vai lá e pesquisa. Tem uma placa no Oiapoque falando assim, aqui começa o Brasil. E uma ponte que divide o Brasil à França, porque ali tem um braço francês chamado Guiana Francesa. Pois é. Vocês acham que é à toa que o Macron, presidente da França, fica tanto atacando a floresta amazônica? Entenderam por que Bolsonaro defende tanto a floresta amazônica e diz e bate no peito, ela é nossa? É por causa disso. O Oiapoque fica no estado do Amapá, na ponta do país, e tem essa placa brilhante lá, falando aqui começa o Brasil. Guiana Francesa, exatamente, Guiana Francesa. E a Guiana Francesa não é um país independente, é uma parte da França. Muita gente também não sabe disso. E lá embaixo, no Chuí, é onde o pessoal fala que é a outra ponta, por isso que a gente ouve do Oiapoque ao Chuí. Mas imaginem vocês, com tanta diversidade, com 26 estados, vocês sabiam que nós temos 5.589 municípios no Brasil? 5.589 municípios. Eu não sei qual é o menor do Brasil, mas eu sei qual é o menor do estado de São Paulo, Borá. Borá tem ali aproximadamente 850 a 900 habitantes. Está no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 645 municípios. E aí começa a explicação a respeito dos poderes. Quando a gente fala em poder legislativo, executivo e judiciário, nós temos 3 níveis: o municipal, o estadual e o federal, porque nós vivemos numa república federativa do Brasil. Nós saímos do império, montamos uma república, e por que ela é federativa? Esses entes federados têm um poder central, ou pelo menos deveria ter. O STF muitas vezes não presta atenção nisso. A gente teve um exemplo recente agora, há pouco tempo atrás. E estou falando isso como profissional de direito, então estou apenas fazendo um comentário, pelo amor de Deus, tá? Então olha aqui, Kleber, adoro as suas lives, obrigado, Rose Simplício. Bora menor e maior, falta Rio Grande do Sul. Pois é, Rio Grande do Sul é onde está o Chuí. Bom, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Num país tão grande, tão diversificado, tão lindo como o nosso, a riqueza dele, a principal riqueza, não está no minério, não está nos transportes. A principal riqueza do Brasil está no povo brasileiro. E é isso que eles não querem que vocês entendam. E para que a gente mude o que está acontecendo, esse quadro que acontece no Brasil, nós temos que entender a política como ela é. Bom, eu citei aqui para vocês lá a origem da Grécia, falei de Sócrates, né? Sócrates, por exemplo, tem um livro, um tratado, um livro enorme que trata só de política. Imagina se eu fosse tratar disso aqui agora. Primeiro que todo mundo ia estar dormindo do outro lado, né? E política, nesse ponto, realmente é chato. É chato. É melhor o churrasco com a cerveja, com os amigos. Mas parem para pensar. Quando a gente deixa eles escolherem quem a gente colocar lá em cima, na realidade nós estamos entregando o governo, a direção desse país, para as pessoas que a gente não quer. É porque a gente não prestou atenção na política.
E nós estamos falando tudo isso porque nós estamos vivendo num ano importante. 2022 é ano de eleições. Eleições majoritárias, tanto para presidente da República, governadores e Senado. Vocês ouviram o termo que eu falei? Eleições majoritárias. E nós temos eleições proporcionais para deputados federais e deputados estaduais. Esses são os termos corretos que a gente tem que falar. Mas qual que é o primeiro requisito para você fazer parte de tudo isso? Se filiar a um partido político. E o próprio nome já diz, partido. Significa que está totalmente partido, não existe união. Começa aí o nosso erro. Nós temos que pensar o que significa a palavra ideologia. Que a gente tanto fala, mas qual que é a sua ideologia? A gente tem que pensar o que significa a palavra ideologia. Beleza? E é isso que nós vamos passar aqui para vocês. Mas vamos voltar novamente ao passado brasileiro. Nós saímos do Império, onde nós tínhamos ali Dom Pedro I, Dom Pedro II, os imperadores do Brasil. E esse país, essa bagaça aqui, como muita gente fala, o pessoal mais novo, se tornou uma república. E com isso nós passamos a eleger os nossos governantes. Saímos daquele poder monárquico, né, onde você tinha concentração de poder dentro do imperador, ali na mão do imperador, e passamos a viver uma república. Passamos a ter o direito de escolher os nossos representantes. Aí eu volto a falar com vocês. Mas será que a gente realmente escolhia? Ou será que a gente hoje escolhe realmente os representantes? Muito bem. Agora vamos subir um pouquinho esse nível desse nosso bate-papo. Já que a gente está falando aqui, né, deixa eu ler um pouquinho aqui o que está passando, passou rápido pra caramba aqui agora. Boa noite, Kleber, adoro suas lives, muito bem explicativas. Monte Alto, estado de São Paulo, um abração. Luiz Carlos Garcia é membro ali do canal. Tarcísio Mateus, sou pré-candidato. Tá bom, Mateus. Um abraço aqui fazendo propaganda dele aqui, ou propaganda de pré-candidato, né? Bom, pessoal, o que a gente tem que falar a respeito do voto, da representatividade? As mulheres, vamos começar por elas. O chamado sufrágio feminino. Quando nós instauramos a República, as mulheres não podiam votar. É verdade. E pessoas também que não tinham condições, que eram analfabetas ou não tinham condições de instrução, também não podiam votar. Então a gente começou a fazer essa mudança e hoje as mulheres são muito importantes. Sabe por quê? As mulheres que estão assistindo aqui, vocês representam hoje 52% da nação brasileira. Esse número é muito importante. Se nós fôssemos pegar todo o público feminino, ele sozinho escolhesse um candidato, as mulheres escolheriam, os homens não. Os homens não são maioria nesse país. Nós, homens, somos minoria e cada vez mais minoria. Então as mulheres hoje, elas são muito importantes, mas por que tem tão pouca mulher inserida a tal ponto de se fazer a cota feminina? Eu sou contra a cota, tá? Mas nesse caso, eu sou obrigado a dizer que eu sou a favor. Por quê? Existia um domínio ali da população masculina, principalmente no começo do século passado, no começo do século XX, e as mulheres eram deixadas de lado. Portanto, elas não tinham direito a voto, elas não tinham direito à escolha. A partir do momento em que as mulheres puderam escolher, as mulheres também mudaram a sua vida. Hoje as mulheres são independentes, as mulheres trabalham fora, as mulheres cuidam dos seus filhos. E as mulheres também têm que cuidar da política. Aí a mulherada que está assistindo. Vocês sabiam a importância de vocês para um partido político? Pois é. Vocês sabiam que para se lançar... Alguém aqui sabe o que é chapa ou nominata? Vamos lá. Aí, como eu falei, é um bate-papo e depois a gente vai e volta. Não existe aqui uma sequência de aula para a gente falar para vocês. Vocês sabem o que é nominata? Nós estamos vivendo agora num período em que a gente tem formação de chapa e nominata. Né? Então, e aí? Vai aqui, pessoal do Jacaré, responde aí, o que é chapa ou nominata? Eu sei que tem muita gente boa aqui que sabe o que é isso. Quando você se filia a um partido político, você está ali apto a concorrer a uma eleição. Mas você já é candidato? Por que esse nome pré-candidato? Não sabe? Canal Rede Social, não sei. A Rose Simplício, não sei. Isso é muito legal. Sabe por quê? Eu vou contar uma dica aqui para vocês.
Eu estou falando agora para quem pretende ser candidato amanhã ou depois. Eu acho muito importante que vocês comecem a aprender desde já como é que a gente escolhe. Por que chega nas urnas somente 1, 2, 3, 4, 5 opções se a gente tem 33 partidos políticos? Nós temos que entender tudo isso. Então vamos lá. Depois que você se filiou a um partido político, você tem que ter a sua inscrição para fazer parte de uma chapa. Vou pegar como exemplo aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras no Congresso Nacional por ser o estado mais populoso da nação. Pelas novas regras aprovadas no ano passado, só podem concorrer por um único partido 70 candidatos mais uma vaga. Então 70 mais uma. Suponhamos que dentro do universo desse partido político, em São Paulo, tenha 1000 pessoas filiadas a esse partido. E as 1000 queiram sair. Cabe ao partido, em convenção, que é feita no mês de julho, escolher quais serão os 70 desses filiados que vão representar o partido. 70 mais um. Opa, mas peraí, é assim, Kleber? É assim mesmo. A gente, na realidade, já está em processo eleitoral. Vocês é que não perceberam ainda. E por que vocês não perceberam? Porque eles não querem que vocês percebam. Não querem que vocês entendam como é que é jogado esse jogo. Porque se vocês não entenderem, vocês vão continuar naquela base da pirâmide de Kelsen. E nunca vão chegar ao topo da política brasileira. Bom, mas eu disse para vocês que vai haver uma escolha numa convenção. E por que eu estou falando para você que a eleição já começou? Nós temos, na realidade, 3 eleições quando nós falamos em ano eleitoral. Vocês sabiam disso? São 3 eleições. A primeira é você que está aí do outro lado, né? Você que está aí do outro lado, você é que elege o partido que vai te representar. Você vai lá e se filia àquele partido político. A filiação é livre, não custa nada, a não ser no Partido Novo. O Partido Novo, que se diz tão novo, ele cobra para você se filiar. Vocês sabiam disso? É o único partido que faz isso. E a alegação deles é que eles fazem isso porque, na realidade, eles não têm fundo partidário eleitoral. Não tinham na eleição, porque eles elegeram 7 deputados. E hoje o Partido Novo tem algo ali em torno de 80 milhões de reais de fundo eleitoral, que eles disseram que não vão utilizar. Beleza, mas que eles têm o fundo, eles têm. Então todos os demais partidos, eles podem fazer a inscrição gratuita para se filiar ao partido e estar apto a concorrer nas eleições. E nós estamos vivendo essa data nesse momento. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Dia 2, último, venceu o prazo das filiações. Agora o TSE prorrogou até o dia 18 o direito desses partidos políticos subirem essas filiações. Portanto, vocês não sabem, mas a eleição já começou. Quem quiser agora concorrer em 2022, não pode mais, se não estiver afiliado ao partido político. E não pode mais trocar de partido. Fecharam-se também as janelas. Sabe aquela troca-troca de partido que teve agora? Foi por conta disso. Durante o mês de março, quem tinha mandato de deputado federal e estadual, abriu-se a chamada janela. Porque como eles fazem parte da chamada eleição proporcional, eles não têm o direito sobre o seu próprio mandato. Quem tem o direito sobre esse mandato é o partido, não o deputado federal ou o deputado estadual. Diferente do senador, do governador e do presidente da República. Daí vocês que estão aqui entendem por que Bolsonaro, quando rompeu com o PSL, ficou sem partido. E só veio agora há pouco, recentemente, se filiar ao PL. E vocês se lembram que o Bolsonaro, ninguém sabia para qual partido eu ia? Saibam vocês que muita gente fechou a porta para o presidente. Mas a gente chega lá. Então, se você quiser participar de uma eleição, você já tem que estar, agora de 2022, filiado a um partido político. Essa é a primeira regra. Então, veja que a eleição começou. Você escolheu o partido que você quer concorrer. Beleza? Então, essa é a primeira eleição. Qual é a segunda eleição? Eu não falei para vocês que tem uma convenção em julho para escolher quem são esses candidatos que vão ser apresentados para vocês? E o partido vai entregar de bandeja esses candidatos para vocês. E quem escolhe isso? Os chamados convencionais. De acordo com cada partido, são as pessoas que fazem parte do diretório e da executiva que têm direito a voto. E ali se escolhe isso que eu falei para vocês, a chapa. Ali sai a chapa de cada partido político.
e vão estar depositadas nas urnas, a partir de agosto, o nome das pessoas que nós vamos poder votar para presidente da República, governador de Estado e do Distrito Federal, para os senadores, que são 81 na Casa do Senado, e para os deputados federais, que são 513 que serão eleitos agora em 2022. Vocês viram como é complexo? Não é tão fácil? Agora eu pergunto para vocês, quantos de vocês sabiam aqui? Por favor, respondam de coração mesmo. Quantos de vocês sabiam que é assim que funciona? Vocês viram que a segunda eleição acontece no mês de julho, que é o partido que vai eleger as pessoas que vão representá-lo nas urnas. Calma, eu vou explicar por que acontece isso, como isso acontece. E aí a eleição propriamente dita, que grande parte do povo brasileiro conhece, é a de 2 de outubro, que nós vamos ter agora em 2022. Deixa eu ver aqui o tempo, só para controlar o tempo para vocês, ainda tem um pouco mais de 13 minutos. Então veja só, quando vocês chegarem para a urna em 2022, 2 eleições já aconteceram. Aquelas pessoas que vão estar lá escolheram o partido que elas iam se filiar e ser representadas. Depois, o partido fez a escolha de quais as pessoas que vão representá-las. Portanto, foi filtrado e chegou até ali. E no final, nós, brasileiros, povo brasileiro, teremos o direito de escolher aqueles que chegaram na reta final. Perceberam como é o jogo? Perceberam que, na verdade, vocês que estão aqui embaixo, na base da cadeia da pirâmide, têm que começar a participar do cenário político nacional? Vocês têm que entender como funciona esse jogo. Hoje nós estamos tão preocupados com a questão de ideologia, atacando pedra num e no outro, esquecemos que o Brasil precisa de gente boa lá dentro. E só vai ter gente boa lá dentro no momento em que vocês entenderem e vierem fazer parte desse jogo. É assim que nós vamos mudar a nação. E não estou falando dessa eleição de 2022, não. Por que eu estou dizendo isso? Tirando o Distrito Federal, nós temos 26 estados com seus respectivos municípios, que daqui 2 anos vão eleger seus vereadores e seus prefeitos. Perceberam a importância dessa eleição de 2022, de vocês tomarem conhecimento disso? E a verdadeira política, aquela que os gregos lá atrás, que eu citei de Sócrates, Platão, Aristóteles, e tantos outros que foram inspirados por eles, como Pitágoras. Todo mundo aqui lembra das aulas de matemática do teorema de Pitágoras, do velho Pita. Mas assim a gente tem que lembrar que Pitágoras era um filósofo e que era um pensador. Beleza? Bom, o que vocês têm que tomar desta lição de hoje? A gente tem que ficar esperto com o que vem, com o prato que vão nos demonstrar. Porque para você formar essa chapa, 30% obrigatoriamente tem que ser de mulheres. Isso significa que uma mulher vale por 2 homens numa eleição. E aí, mulherada, por que vocês não vieram para essas eleições ainda? Por que vocês não deram a cara e começaram a participar da política nacional de verdade? Vocês têm que nos representar também. E aí nós passamos por escândalos que agora muita gente não sabe. Mas a lei que tinha sido aprovada lá atrás, em 2016, para as eleições de 2018, dizia que o partido tinha que ter 30% de mulheres. O que começou a fazer muito partido político? Pegava CPF feminino, dava 5 mil, 10 mil reais para a pessoa e falava que ela estava concorrendo. Mas na realidade, desses 5, 10 mil, pedia metade de volta para o próprio partido. Era assim que estava funcionando. E sabe o que eles fizeram agora? Agora, esse ano. Anistiaram os partidos políticos que fizeram esse tipo de prática. É assim que funciona a política nacional. Por isso é que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que começar a prestar atenção. E veja, pessoal, esse é só o nível básico que eu estou passando para vocês daquilo que ninguém vai passar para vocês. Eu pergunto, aonde vocês ouviram falar disso? Quantas pessoas explicaram isso para vocês? Independentemente de direita ou de esquerda. Quantas pessoas tiveram a capacidade e a coragem de dizer para vocês como é que funciona a política brasileira? Nós do Jacaré nos propomos a isso. E vamos colocar isso para vocês em 2 ou 3 aulas. Ainda não consegui separar. Eu só pensei e tive a ideia. E agora são vocês que vão me dizer.
Ademar Gilberto Sassá, um abraço para o Amapá. Acabei de citar seu estado, uma terra que eu amo muito e que eu vou dizer para vocês. Vocês sabiam que Macapá é a única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas? Pois é, pessoal, geografia é muito importante. Esse estado tão brilhante, tão lindo, produz pessoas como Randolfo Rodrigues da vida. É de lá que saiu esse senador, que não representa a beleza do estado do Amapá. Então, pessoal, Belém do Pará, ali do lado também, que confronta com o Amapá, Ilha de Marajó. Um abraço para todos vocês que estão aqui assistindo. Eu gostaria aqui de ver o comentário de vocês a respeito. Se vocês acham que a gente deve continuar esse bate-papo de política, prometo para vocês que na semana que vem nós teremos uma nova fase, tá certo? Não vou prometer que será novamente na segunda-feira, provavelmente será na quinta-feira da semana que vem, porque segunda e terça-feira eu tenho compromissos no Rio de Janeiro e não vou poder atender a vocês, tá bom? Mas na quinta-feira estarei de volta, se assim vocês quiserem, né, com mais uma aula. A Kátia Razuki, gente, foi gravado. Pessoal, vai ficar aqui para vocês, gravado aqui no canal de Jacareditanga. Essa aula é totalmente gratuita. Qual que é o nosso intuito? Passar o máximo de informações para vocês. Não me interessa se vocês têm viés de esquerda, de direita ou de centro. Isso está valendo para todo mundo. Vale para todos os brasileiros. Afinal de contas, nós somos brasileiros de verdade. E como disse Gramsci, o que eles gostam? É dividir para conquistar. Nós temos que parar com isso. Não me interessa quem está na Austrália agora assistindo o Jacaré. Tem muita gente da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa que assiste. Vocês são brasileiros, representam a nossa nação aonde vocês estiverem. E é por isso, por esse povo, por essa bandeira que está aqui atrás de mim, que eu luto e continuarei lutando sempre. Beleza? Bom, pessoal, vamos acabar com essa live para cima. Me digam aqui, Mato Grosso do Sul, Dourados, Terra Vermelha, Cidade Vermelha. Um abraço aí para o pessoal de Dourados, né? O Alvilmar falou sim, então pode colocar aqui. Se vocês acham que a gente deve continuar com essas aulas, colocam assim sim. Senão a gente continua fazendo o trabalho do Jacaré como a gente sempre foi e como a gente sempre fez, beleza? Bom, pessoal, eu também tenho orgulho, Gelsi, eu também tenho orgulho de ser brasileiro, muito orgulho da minha nação e eu tenho muito orgulho do meu povo. E se Deus quiser, mesmo aos altos dos meus 55 anos, eu tenho certeza que eu vou ver que brasileiro vai parar de limpar privada em terras gringas para fazer história fora do Brasil. É isso que eu quero ver. Nós temos que crescer esse país e a gente só vai crescer esse país com conhecimento e com educação. Beleza? Kátia, ouvi, então tá aqui, pessoal. Quinta-feira que vem nós temos compromisso com a segunda aula de política. Eu vou deixar essa por mais 10 dias aqui para que vocês distribuam, compartilhem ao máximo o que a gente falou aqui nesse conteúdo. É muito importante. E lembrem-se, não menosprezem quem não saiba. Quem não saiba de política, quem não entenda, porque ela realmente é difícil de se compreender. E pouca gente vai passar o que a gente passou aqui para vocês hoje. Quero deixar aqui um abraço, mas um grande abraço mesmo, para todo mundo que está assistindo. Compartilhem ao máximo essa live. Um abraço aqui para o pessoal todo de São Paulo, do estado de São Paulo, estado que eu amo tanto e que eu tanto adoro, e também do meu Mato Grosso do Sul, que é o estado onde eu nasci. Um abraço aí para o pessoal de Dourados que estava aqui. Beleza? Vamos falar aqui só antes de encerrar, Maria Pantoja do Pará. Falem aqui de onde vocês estão falando. Imbituva, Paraná. Um abraço para minha amiga Aline Sleutz, que se filiou ao PROS anteontem e vai concorrer ao Senado pelo Paraná. Né, vou mandar para a Anitta. Obrigado, Geiso. Manda sim para ela. Eu acho que é importante que a Anitta também aprenda um pouco de política. Gostei muito, obrigado. Meus parabéns, obrigado mesmo. Ourinhos, São Paulo, puxa, um abraço para o meu pessoal lá de Assis também, que está aí do lado de Ourinhos. Blumenau, Santa Catarina, Avaré, Distrito Federal, aqui tamo junto. Kleber, obrigado pelos ensinamentos, um abração. Dória, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Cosmópolis, interior de São Paulo. Gente, um abraço a todos vocês desse grande e imenso Brasil que eu tanto amo. Aí, ó, nossa bandeira vai continuar sendo verde, amarela, azul e branco, tenho certeza disso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima live do Jacareditanga. Um abração a todos.